Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri, eu sou professor de matemática, toco um pouco de piano. Para quem não me conhece, né, eu sou professor também de música, toco piano e sou irmão da professora Selma Manieri, né? E eu estou aqui para dar um depoimento rapidinho para vocês, né, sobre as músicas que influenciaram a minha vida, né? A gente vai falar um pouquinho do rock progressivo, que esse foi o que mais influenciou a minha vida musical, tá na minha vida desde a infância, né, da adolescência, né, e toda a minha juventude, né? E por toda a minha vida até hoje é um estilo musical que eu aprecio demais, né? Então, o rock progressivo, né, ele é um gênero de rock, né, que surgiu no final dos anos 60, né, na Inglaterra, e ele tornou-se muito popular na década de 70, né, com muitas bandas aí, tá? E até hoje possui muitos adeptos, tem muitas bandas aí que tocam rock progressivo, então que eu acho um estilo bastante interessante, né? E esse estilo, ele tem muitos aspectos, né, dos conceitos tradicionais da música, né, da música clássica. Então ele promove, por exemplo, na partitura, né, na música, alterações radicais, né, como na música clássica, no jazz, né, e aí então ele entra muito em contraste com o rock norte-americano, o rock dos Estados Unidos, né, que historicamente, né, foi influenciado pelo rhythm and blues e pela música country, tá? Então o rock americano, o rock norte-americano, ele foi influenciado por essas categorias musicais, né? Mas ao longo dos anos foram aparecendo subgêneros, né, como o rock sinfônico, né, e o space rock e outras coisas. Mas praticamente o que nós temos aqui, né, é um gênero musical muito específico, que é o rock progressivo. Eu vou dar alguns exemplos agora para vocês do que são, de como é que é essa música, né, e de como que ela, digamos assim, faz essas alterações radicais na sua fórmula, né? Ela é como se fosse uma suíte, né? Uma suíte de Bach, por exemplo, né? Ou alguns concertos, né? Que você tem variações, né? E você tem nessas variações alterações dentro da música com começo, meio e fim, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês agora, tá bom? Que é o Rush, né? Então a banda Rush, ele tem uma característica muito interessante, que ele usa esses elementos essenciais do rock progressivo, que é a composição mais longa com harmonias complexas e com variações de ritmos, né? Usam as letras, né, como eu já disse, letras que abordam temas como política, história, ficção científica, né, grandes clássicos da literatura, né? E tem um exemplo aqui, que é a música Subdivisions, né, do Rush, onde nós temos aqui um tema extremamente interessante, né, que é bastante complexo, né, que é a questão do compasso, né, a subdivisão de compasso, onde você vai fazer a contagem para poder tocar a música de maneira fiel, né? Então, no caso aqui, a música ela é 7/8, então 7/8 é um compasso composto e você pode executar esse compasso, se você for ver o elemento de compasso, né, é uma fração composta, onde você pode utilizar, né, a unidade de tempo, né, diferentemente de um compasso simples. Então, vamos ver aqui, ó, um exemplo prático para vocês verem, né? Eles usam, né, esses elementos, né, de mudança de compasso. Ele começa com 7/8 e depois ele muda para 4/4, que é o compasso normal do rock. Então ele começa com... Depois no meio ele volta, né, para 4/4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E isso no rock progressivo acontece muito. Isso é muito legal, por quê? Porque dá uma nova dinâmica para a música, tá? Então a música ela se coloca de uma maneira diferente no meio do caminho e causa para o espectador ou para o ouvinte uma surpresa, algo agradável, né, dentro dos elementos, né, essenciais do
do rock progressivo. Eles usam muitos instrumentos diferenciados, né, como flauta, violoncelo, bandolim, trompete, né, e muitos teclados e muitos sintetizadores, né, pianos, etc. Então, isso enriquece demais a música, o rock progressivo. Né? Uma outra banda muito interessante que eu tenho aqui é o Supertramp, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tá? Supertramp foi uma banda dos anos 70 também, que utilizou muitos elementos, né, do rock progressivo. Né? E essa complexidade de acordes, né, essa mudança de clima e de ritmo dentro da música, mudando os elementos, digamos, o clima, né? Onde você vem dentro de um andamento e de repente você muda para outro andamento, por uma outra fórmula de compasso. E isso é muito legal, né? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui que é a Fool's Overture, né? Que ele faz, as músicas têm umas introduções muito mais elaboradas e muito legais. Tá? Tem outros exemplos aqui, eu vou dar mais um exemplo para vocês. Então, Brave, do Pink Floyd, é um bom exemplo de um estilo bastante progressivo do rock. Né? Vamos pegar aqui esse modelo só para a gente ter uma ideia. Tá? Ele usa só dois acordes, bastante simples, que é um Mi menor e um Lá maior. Né? Um Mi menor com nona e um Lá maior. Então vamos ver aqui como é que eles trabalhavam, né, esses elementos harmônicos. Né? Então vamos ver aqui. Então, pessoal, o rock progressivo, né, ele, nos anos 70 ele teve seu auge, né, nasceu no fim dos anos 60, nos anos 70 foi muito legal, o auge do estilo, né, esse estilo, né, mais despojado do rock, né, mais virtuoso, né, então teve seu auge nos anos 70 e depois, no início dos anos 80, começou a sua queda, né, mas uma das músicas mais legais, assim, que eu ouvi, né, com relação ao rock progressivo, uma das bandas mais recentes foi o Genesis, né, que é uma outra banda que marcou a época, né, com esses elementos de vanguarda do rock progressivo. Então vamos trocar um trechinho aqui de uma música de 1978 chamado Follow You, Follow Me, né, que é um álbum chamado Then There Were Three. Né? Então vamos dar observar aqui os elementos que eles usam, né? E a gente eu vou tocar um pedacinho para vocês, depois a gente volta para encerrar, né, essa pequena introdução, né, sobre os elementos do rock progressivo, tá bom? Então, pessoal, vamos tocar aqui um trechinho de Follow You, Follow Me do Genesis, né? Ele começa em Sol maior, né, que é uma tonalidade mais simples, com Fá sustenido, né? Vai para Lá menor.
Então, o Led Zeppelin foi uma outra banda que usou muitos os elementos do rock progressivo, né, na época, tudo. E já no finalzinho do ciclo, né, do rock progressivo, o Led Zeppelin compôs uma música que muito interessante, chamada All My Love, muito bonita, tudo, onde eles começam, né, com sintetizadores, mas naquela época tinha certo, o pessoal do rock tinha um pouco de preconceito disso, né, usar elementos de orquestra, enfim, dentro de uma música, né, de rock, imagina, né, que heresia, né, mas ficou realmente muito bonito, né, eles começam, né, com uma cordas assim, né, então isso trouxe um elemento a mais dentro do estilo de composição do Led Zeppelin, né, e no final ele tem aquela virtuosismo que eu já disse, né, que é o solo, né, e o solo, no meio dessa música do All My Love, tem o solo, né? Que é mais ou menos assim, olha. Tá, então eles usavam realmente esses elementos, com solo, com muitos sintetizadores, tudo mais. Nos anos 80 isso começou a ficar cada vez mais evidente, e aí as músicas, outras bandas começaram a usar muito mais esse tipo de recurso eletrônico para fazer as suas composições. Então tiveram muitas influências do rock progressivo dos anos 60 e 70. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a música, por exemplo, a banda Tears for Fears, por exemplo, é uma delas, né? Usou muito nos anos 80, muitos elementos do rock progressivo, nessas variações, né, harmônicas que dá pra gente essa sensação gostosa de ouvir. Eles também tinham uma característica muito interessante de utilizar esses elementos, né, como instrumentos, pianos, sintetizadores, né, muitos elementos sonoros, né, diferentes e tal, dando muita riqueza para suas composições, né. Então vamos pegar um exemplo aqui que é a música Head Over Heels. Ela começa com um piano, né, recursos. Outra banda que usou muito, né, foi Queen. Queen usou muitos elementos, né, do rock progressivo, tinha muitas características, tanto é que eles resolveram escrever, né, aquele rock famoso, né, que é aquela música que é a Bohemian Rhapsody, né, que na época, quem viu o filme pode perceber que os produtores não estavam nem afim de ouvir falar naquilo, né, que achavam que ninguém ia querer ouvir uma música tão grande, tão de 10, 11, 12 minutos, que normalmente essas músicas tinham, né, na época. Tá? Então, basicamente são esses os elementos, são essas as ideias, né, por trás, né, dentro desse estilo tão legal que é o rock progressivo, né, que trouxe para mim, pelo menos, muito aprendizado, trouxe muitas referências, tal, para as músicas que eu fiz nos anos 80, 90 e daí por diante, tá? Então, tá dado o recado, eu queria deixar aqui o meu abraço, tal, e continue estudando, tá? Porque estudar música, né, sempre vai trazer para nós muitos outros elementos, né? Não é simplesmente saber tocar um instrumento, mas saber entender como que funciona, né, todos esses mecanismos, porque a música, ela ajuda vocês não só a ser melhores pessoas, né, claro, e também ajuda você a ficar mais inteligente, tá? Então estudem música, estudem bastante, tá? Que vocês vão ficar muito felizes, né? Eu acho que esse é o mínimo que a música traz pra gente, que é a felicidade. Tá legal, pessoal? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Um abração para todos. Tchau, tchau.